ele foi obediente. Mostra como é que... E o pai dele, né, conversando com esse padre Colan, o padre Colan falou, ó, faça isso. E ele falou, meu filho, eu sei que você prefere ficar aqui, mas você vai para Roma. Então ele foi para Roma. Chegando lá, ele percebeu uma coisa, que ele contou ele mesmo para os seminaristas. Ele falou, eu vi, estudando os documentos pontifícios, que eu tinha ideias liberais. Que eu tinha uma ideia, que é uma ideia central, uma das principais ideias do liberalismo, que a igreja deve estar separada do Estado. Para nós brasileiros, quando escutam falar isso, a gente nem sabe do que estão falando, para nós não tem muita importância esse assunto. Esse assunto é capital. Capital. Por quê? Porque os modernistas liberais querem que o Estado seja inteiramente neutro. Já é questão das dignidades humanas, da liberdade religiosa. Inteiramente separado da igreja. Por quê? Se o Estado está ligado à igreja, a questão matrimoniais, por exemplo, quem é que decide? É a igreja. Aliás, o Estado não pode estar separado da igreja. Um Estado como a França, em que mais de 90% da população é católica, é inadmissível que o Estado legifere sobre o laço matrimonial. O laço matrimonial é um sacramento. Nenhum católico se casa sem que seja um sacramento. Ora, o Estado não é competente em matéria de sacramento, que é competente a igreja. Então dizer que o Estado pode ficar separado da igreja e ele resolver por si só o que é certo, o que é errado, o que é sacramental, o que não é, o que é sacramento, o que não é absurdo. O Estado, aliás, não pretende tratar do sacramento, mas tratando do divórcio, por exemplo, ele está completamente fora da competência. E isso ele quer ser competente. A prova que fez a lei do divórcio. Então, Monsieur Lefebvre, chegando lá, ele começou a entender que, apesar de ter estudado num colégio onde havia cerca de 30 padres que se ocupavam dos alunos, ele tinha ideias liberais, ao menos nesse ponto, que é um ponto chave, que a maçonaria não para fez todos os esforços para conseguir, atualmente conseguiu, que era separar a igreja do Estado. No Brasil, tempos de Dom Pedro II, apesar de todos os defeitos de Dom Pedro II, e apesar da perseguição que ele fez a Dom Vital, no Brasil, os protestantes não podiam construir um templo e escrever Templo Batista. Não podia. Por quê? Porque o Estado era católico. O protestante, se quisesse reunir em casa, fazer alguma coisa na casa dele, privadamente, podia. Publicamente, não podia. E isso, consequência disso, o número de almas que se salvam, que guardam a fé católica, que é proporcionalmente enorme. E quando suprime-se isso, a invasão do protestantismo, porque o protestantismo é uma religião fácil e todo mundo tende um pouquinho para a facilidade, e as pessoas mais pobres, que têm menos meios de ver o engano dos protestantes, acabam seguindo. O protestante lá com a Bíblia, não, Nosso Senhor, Nosso Senhor, Nosso Rei, não, sim, é isso mesmo, Nosso Senhor, Jesus, não sei o que lá, e a pessoa acaba escutando, quer uma Bíblia, quero sim, aí pega a Bíblia, e depois eu vim aqui para a gente comentar a Bíblia junto com o senhor, ele, tá bom, e depois ele vira protestante. Então, daí a necessidade, nós temos que estudar. Simão Lefebvre, que vinha de uma família muito católica, tinha as ideias erradas, quanto mais nós. Nós devemos estar cheios de ideias erradas normalmente. Sobre dogma, sobre moral, sobre uma porção de coisas. Daí necessidade, então, de ver um pouquinho esses pontos que Monsieur Lefebvre teve que atacar, o qual dedicou os últimos anos da sua vida e que nós devemos aprender com ele. Se nós quisermos fazer trabalho útil para a nossa alma e para o nosso próximo. Então eu vi 5 pontos. Primeiro, a inteligência.
que é atacada pelo modernismo e que São Pio X vai explicar na Pascendi o que é essa perversão da inteligência. Segundo, a realeza de Nosso Senhor, atacada pelos liberais, especialmente o Concílio Vaticano II, que é essa questão que nós estávamos falando, separação da Igreja do Estado, ou seja, o Estado é neutro. Nosso Senhor reina na sacristia, Nosso Senhor reina na escola católica, se quiser, mas chega. Na prefeitura, não. A prefeitura, ela é neutra. Nosso Senhor não reina na política. Aliás, o padre falar de política, que horror, o padre não fala de política. Sim, o padre tem algumas coisas da política que o padre não deve se meter. Não deve, pelo menos não é da competência dele. Ele não aprendeu no seminário como é que faz uma ponte, nem o que deve fazer com o Rio Bengala, isso aí não é especialidade do padre. Mas sobre a parte essencial de um governo, que são as leis, que é a justiça, claro que o padre tem a dizer. Por quê? Porque Nosso Senhor tem algo a dizer. Eu dizia Monsieur Lefebvre, se Nosso Senhor é o Criador do céu e da terra, ele tem direito de dizer uma palavrinha, não? Então, tem algo a dizer, claro que tem. Terceiro, da necessidade de pertencer à igreja, para salvar sua alma. Verdade combatida pelo ecumenismo. Quarto, a hierarquia na igreja, combatida pela colegialidade, que é a democratização da igreja. Por que os franceses, os europeus em geral, são extremamente contra a democracia? O Brasil em geral, não. Todo mundo é a favor da democracia. A democracia, tal como ela historicamente entrou na história da França, ela entrou com a Revolução Francesa. Ela entrou com um espírito revolucionário. Então, a democracia moderna é revolucionária. Não é simplesmente o fato de reunir as pessoas para votarem. É muito mais do que isso. O Papa é eleito por votos dos cardeais do povo. Os mandamentos de Deus se tornam os mandamentos do povo. É o povo que enumera, que torna esses mandamentos, que dá a eles a força de lei. Não tem nada mais revolucionário do que isso. E é isso que acontece. Nós vemos a sociedade de hoje, se o Senado, se tudo é bem observado e uma lei passa, ninguém discute. Pelo menos tende a não discutir. Não foi a maioria que quis, foi sim, fez um plebiscito, reuniu todo mundo votaram a favor ou não do aborto, lá o plebiscito deu que a maioria é contra, então vão ser contra. Mas o dia que a maioria for a favor, vão dizer, não, está aí, a maioria foi a favor. E se a maioria foi a favor, então está aprovado. E claro que é bom, foi a maioria. Essa religião da maioria, isso é revolucionário. Revolução significa inversão. Os revolucionários dizem, eu só aceito o que é obra nossa. Não quero nenhuma imposição. Proibido proibir. Eu não posso suportar a imposição de um poder que está acima dos homens. E os homens se definem, se decidem pela maioria. Ora, esse espírito democrático quiseram introduzir dentro da igreja. Então, Monsieur Lefebvre, com Dom Antônio e vários outros bispos, durante o concílio, combateram essa ideia. E por fim, o santo sacrifício da missa, substituído pela missa nova, que é uma versão que é praticamente a ceia protestante, tomando o lugar do sacrifício católico, mas de uma maneira liberal, ou seja, de uma maneira liberalismo, né? O liberalismo e o modernismo são heresias que muitas vezes vão quase no limite de sair fora da igreja, mas não saem. Fica assim no limite, uma coisa que não é nem branco nem preto. E fica ali na parte intermediária. Que fazia o Pio IX dizer, os liberais são os piores inimigos da igreja. Mas ele não excomungou nenhum deles. Não retirou Dom
de Panlu, por exemplo, bispo de Orleans, era liberal, extremamente liberal. Pio IX não o retirou do seu episcopado, não retirou. Ora fazia coisa boa, quando introduziu a causa de Santa Joana d'Arc, se eu não me engano, foi ele que introduziu, defendeu na Câmara posições que às vezes foram úteis para a Igreja, mas ao mesmo tempo era liberal. Católico liberal, contradição. Acho que é comum nos homens. Então, vamos ter uma palavrinha sobre cada um desses pontos. Primeiro sobre o primeiro. Monsenhor Lefebvre dizia que pior do que esse ou aquele ponto da doutrina que está sendo atacada hoje em dia, né, no Vaticano II, ele dizia pior que tudo isso é que a gente assiste a uma total perversão dos espíritos. Total perversão dos espíritos. Da importância de estudar a filosofia de São Tomás, da importância dos cursos do Carlos Noguet, que ajudam, e importância também de procurar guardar o bom senso. Não ver muita propaganda, não ver muita televisão. A vida na roça, as pessoas da roça têm mais bom senso em geral. Por quê? Porque tem menos ocasião de ter a mente pervertida. Atualmente, quem tem a mente mais pervertida é quem vai para a universidade. Então não façam tanto esforço assim para entrar na universidade, porque é a melhor maneira de perverter o seu espírito. E se entrarem, entrem bem preparados para resistir a essa influência que vocês encontrarão na universidade. Eu já tinha decidido de entrar num seminário ou no mosteiro. Eu perguntei, meus pais falaram assim, vai ficar sem nada, fazer nada em casa, isso não é muito bom. Então a gente teve a ideia de entrar na PUC do Rio. Eu fui conversar com o Gustavo Corsão. Eu perguntei ele, o que o senhor acha? Ele falou, perda de tempo e de dinheiro. Então cuidado. Universidade é de muita gente. As pessoas que têm a mente mais pervertida, em geral, são os universitários. Mas não é só os universitários, porque das universidades vai para a rua, da rua para a casa de cada um, e o modernismo também. Podemos dizer, a universidade e as igrejas, as paróquias católicas. Porque um padre modernista acaba dando um nó na cabeça do fiel, e o fiel fica com a mente pervertida ali. Canoniza João Paulo II e daqui a pouco canoniza, não sei, Pio IX. E canoniza Monsenhor Lefebvre. Você fica louco. Você acreditar que Monsenhor Lefebvre é santo, que João Paulo II é santo também, você é louco. Não, é impossível, porque João Paulo II excomungou Monsenhor Lefebvre, atacou Monsenhor Lefebvre. Então, se os dois são santos, no céu é uma confusão, então. Não tem outro jeito. Mas é isso que acontece. As pessoas não conseguem mais. Isso, todos nós somos. Não é difícil ficar com a mente pervertida. É fácil. É fácil porque nós somos frágeis, nós somos muito frágeis. Se não fosse o Monsenhor Lefebvre, se não fosse algumas pessoas que a gente conheceu, a gente provavelmente hoje estaria pensando como os outros. A Igreja Católica, fora da Igreja Católica não há salvação, mas olha, meu amigo ele é protestante, ele é tão bonzinho, então a gente pode também se salvar no protestantismo. Alguma pessoa pode estar no protestantismo e se salvar, mas se ele se salvar, não será por causa de Lutero, será apesar de Lutero. Não será por causa do seu protestantismo, muito pelo contrário, será porque alguém rezou por ele, sacrificou por ele, será por causa das missas que obtém graças para os católicos, mas também para os não católicos, e diante de tudo isso, Deus deu a ele uma graça de contrição, e finalmente, antes de morrer, ele fez algum ato de fé, de caridade, de esperança e salvou, como São Dimas. São Dimas se salvou apesar de ter sido um ladrão, e um assassino, talvez.
Não foi por causa da profissão dele que se salvou. É apesar da profissão, apesar do que ele tinha feito. Então é muito fácil a gente acabar admitindo, né? Tem pessoas boas que a gente conhece e a gente fica sabendo, pessoas que no passado foram bons católicos e que hoje estão velhinhos, estão cansados e que acabam aceitando a posição dos filhos. Não, mas ele foi um bom rapaz, então virou crente, mas é um bom rapaz, então, e acaba dizendo que ser crente não tem nada demais. Isso pode acontecer com a gente também. Então, essa perversão do espírito, combatida por São Pio X. E essas filosofias modernas são praticamente todas, passam por Kant. É o idealismo que começa antes de Kant, mas que se cristaliza em Kant. E idealismo, né? As coisas, eu não vejo o que as coisas são, mas eu quero que elas sejam como eu penso que elas sejam. E é muito fácil isso, muito cômodo também. Em vez de ver as coisas como elas são, eu vejo elas como eu queria que elas fossem. E aí eu as defendo como se elas fossem aquilo que eu queria. É muito comum isso. A pessoa que tem um apreço pela outra, gosta da pessoa, ela não vê mais nada. E aí defende o outro. Naquilo que não devia. Por quê? Porque não quer ver as coisas como elas são. Fora da Igreja Católica não há salvação. Ah, não, é duro demais. Por quê? Porque meus filhos todos viraram protestantes. Eu não posso admitir que meus filhos estejam numa heresia que conduza ao inferno. Então o que eu vou dizer? Não. Então não é assim. Então eu acho que o Papa Francisco tem razão. Tem razão por quê? Porque estou numa situação que é melhor eu pensar que ele tem razão do que eu pensar que meus filhos estão no caminho do inferno. Então, isso é muito comum. É o idealismo. Eu não conheço as coisas, eu conheço só o que eu penso das coisas. Perversão completa do espírito. Realeza de Nosso Senhor. Já falamos um pouco, mas é bom lembrar que o Vaticano fez pressão nos países que eram ainda católicos, como a Colômbia, pressão em cima do presidente, para que ele retirasse da Constituição do país o artigo que dizia que a Colômbia era oficialmente católica. Ele fez pressão, eu tenho que tirar isso. E o Monsenhor Lefebvre estava de visita à irmã dele, que morava na Colômbia, e ele passou mal, teve que ir no hospital. No hospital tinha um outro bispo, que não conhecia o Monsenhor Lefebvre. Então fez algumas confidências. Falou assim, então o Monsenhor viu que ele era bispo, já faz 3 anos, mais ou menos assim, 3 anos, 2 anos, que nós fazemos pressão em cima do presidente, e ele não resistia, falando mal do presidente. Mas finalmente ele cedeu, está aqui, já estava nos jornais. Então, Roma faz pressão para que os países deixem de ser católicos. Isso porque o Monsenhor Lefebvre se levantou e falou, não posso. Antigamente havia vários países oficialmente católicos, ainda no mundo. A Colômbia, a Espanha, a Itália. Mussolini não foi bom. A doutrina não é muito boa. Mas é muito, muito melhor do que a Dilma. E que o Temer. Tem menor comparação. Ele fez uma Constituição no qual a religião católica era a religião oficial da Itália. Entrou numa guerra louca, não era muito católico, acho que era ateu até, mas do ponto de vista de relações com a igreja, ele deu à igreja o estatuto, religião oficial. Em todas as escolas havia ensino do catecismo católico. E ele deu a Santa Sé, desde a unificação da Itália, haviam roubado da igreja todos os seus estados, e Roma também, e o Vaticano também. Eu não